Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vim fazer alguns comentários a respeito da frase célebre do Paulo Guedes que o pessoal da Globo Lixo e os esquerdistas de baixo nível estão querendo estraçalhar o Paulo Guedes erroneamente. Bom, falarei aqui sobre Globo Lixo, ninho de cobras peçonhentas. Nunca vi. A Globo Lixo tem que botar metade desse pessoal para fora. Aliás, dentro o grupo Edição Central Globo News, só tem um jornalista ali que eu presto atenção, que tem uma postura de jornalista, que não está querendo derrubar ninguém, que coloca as questões dele, é o João Borges. Com uma simplicidade tremenda, não mostra ódio, não mostra... Apenas ele quer esclarecer os pontos de vista econômicos dele e fazer com que o telespectador entenda o que está acontecendo na economia brasileira. O resto é um desastre. Muito bem, pessoal. O Paulo Guedes disse o seguinte: com câmbio baixo, até empregada doméstica estava indo para a Disney. Uma frase bastante comum. E nós vamos ver que o significado dela foi totalmente distorcido. Principalmente pela Miriam Leitão, que é uma jornalista econômica, que tem uma certa experiência, né, de vida e de jornalismo, né, e tem um certo conhecimento de economia, e ela é a primeira a não entender. Eu creio que ela não entendeu, porque se ela entendeu, ela é muito mais peçonhenta do que eu imagino. Olha só o que ela diz. O pior é a visão revelada de que um grupo de trabalhadores, pela natureza do seu trabalho, não deveria usufruir de certos prazeres. Espera aí, ministro. Vem cá. Onde houve e onde é possível fazer essa interpretação que um grupo de trabalhadores, pela natureza do seu trabalho, não deveria usufruir de certos prazeres? Não existe isso. Se ela está fazendo isso aí para envenenar, tudo bem, que eu acho que deve ser. Porque se é uma interpretação dela, isso mostra quão fraca ela é, inclusive em economia, que deveria ser o campo forte dela. Não é? Porque isso não tem nada a ver com a natureza do seu trabalho. Isso tem a ver com o rendimento. Eu vou colocar do lado inverso. Vamos imaginar que eu tenho uma Ferrari, chegou uma Ferrari para ser vendida aí, e o preço é altíssimo. E eu viro o Eike Batista, na época que ele era rico, e diria assim: olha, tem uma Ferrari aí que nem você pode comprar. O que eu estou dizendo? Que o preço da Ferrari é tão alto, que mesmo que um cara que tenha muito dinheiro como o Eike Batista não possa comprar. Isto é uma visão minha a respeito da riqueza, do valor da Ferrari. Tá certo? E também da riqueza do Eike Batista. Agora, quando ele diz que o dólar estava tão barato que até empregada doméstica podia ir, ele está dizendo a mesma coisa, só que o sentido inverso. Ele está dizendo que uma doméstica, ou que as domésticas, tem salários baixos, tem rendimentos baixos, e que só vai lá por causa do dólar, está tão barato o dólar. Quer dizer, um problema econômico, um problema de renda, um problema de salário, não tem nada a ver com a natureza do trabalho. Não é porque ela é empregada doméstica, não é porque é sapateiro, não é porque é engraxate, não é nada disso. Podia dizer engraxate, até o engraxate estava indo para Disney. Era o mesmo exemplo. Simplesmente está baseado no poder aquisitivo. Está dizendo que o poder aquisitivo dele era pequeno. E que o dólar está tão baixo, que um cara, uma pessoa, ou um grupo de pessoas, com um nível de salário muito baixo, com um poder aquisitivo muito baixo, pode viajar para o exterior. Então, somente isso. E a dona Miriam Leitão faz um estardalhaço e fala a natureza do seu trabalho. Que um grupo de trabalhadores... Quer dizer, querendo dizer que Paulo Guedes é um racista ao dizer isso. É de uma estupidez que
É por isso que dizem aí que a Miriam Leitão, que dormiu com a cobra na época da Revolução, ela matou a cobra, porque ela mordeu a cobra primeiro e o veneno dela foi muito maior do que o veneno da cobra. Muito bem, pessoal. Ainda diz o seguinte, que o Paulo Guedes deveria pensar antes de falar. Eu acho também que a Miriam devia pensar bem antes de escrever. Se ela pensasse bem, se ela lesse bem, entendesse bem o que ela estava falando, ela não escreveria uma coisa desse tipo. Outro aqui, que faz parte do grupo de trabalho dela, né? É impressionante como este governo tem gente que diz o que não queria dizer. Porque Paulo Guedes, você não queria dizer isso, queria dizer outra coisa. Mas olha, sabe o que é mais impressionante? Quando você diz que disse o que não queria dizer, você está afirmando o que você disse. Você está sendo positivo. Eu disse, eu não queria dizer aquilo, mas disse. Tá certo? Agora, será que o Arthur Chechel já disse alguma coisa pelo período total do lulopetismo? Lula nunca aceitou nada, tudo era mentira, tudo pertencia ao amigo dele, tudo era do amigo dele. Nunca aceitou a verdade. E ele jamais disse isso. Chechel nunca falou a respeito disso, nem ninguém da esquerda falou a respeito disso. O Lula negava tudo, qualquer coisa que ele dissesse a respeito do Lula, ele negava. Quer dizer, que era contra ele, não é isso? Agora veja só a interpretação do Chechel. Isto é maldade, isso é veneno. Pelo que entendi, e como ele entende, hein? O ministro acredita numa economia que mantém a imensa diferença social que existe no Brasil. E logo Paulo Guedes, que fala disso, da social-democracia, desde o período do FHC. A má distribuição de renda, a necessidade de se distribuir a renda, etc. Tal que o Paulo Guedes fala e vive falando sobre isso e trabalha sobre isso. Né? E ele diz que a imensa diferença social que existe no Brasil e que o país deve ser dividido em castas. É que interpretação, com privilegiados viajando para Disney e os Dalitas tupiniquins tendo que se contentar com Cachoeira de Itapemirim. Ainda pede respeito, com todo respeito, por Cachoeiro. É inacreditável que esse cara tenha entendido isso. Da fala do Paulo Guedes, que diz com câmbio baixo até empregada doméstica sabe ainda para Disney. Vá ser prolixo, vá ser criativo assim, lá na casa do seu Judas, tá certo? Agora, leia o brilhante, compreensível e claro artigo do Chechel, do outro lado do muro, segundo caderno da Globo, de domingo, 16/2/20. Foi onde eu tirei essas informações aqui, o que ele disse. A conclusão é o seguinte: o que o Chechel é e tem cara de Chechel. Não é verdade? Olha pro Chechel. Vê se ele não tem cara de Chechel. Tem cara de Chechel mesmo. Ok? Um abraço, pessoal.